Olá, boa tarde. Estamos aqui com a cantora Edna. Cantora Edna, hoje nós queremos aí saber um pouquinho de quem que é a cantora Edna. Conhecemos hoje a cantora Edna, mas queremos conhecer um pouquinho da sua história. Quem foi a cantora Edna de antes? Como diz a canção do Samuel Mariano, quem aplaude o seu momento raramente aplaudiria a sua história. Nós queremos conhecer um pouquinho da sua história. Fale aí para nós onde você nasceu, como que foi um pouquinho da sua infância. A paz do Senhor João, Amém. a cantora Edna, ela vem de uma família de muitas pessoas com 9 irmãos. Somos 9 irmãos, 6 mulheres e 3 homens, tudo filhos do mesmo pai, da mesma mãe. E a gente foi criado no Bom Jesus, Imperatriz. Sou nascida, Bairro Bom Jesus. Né? eu nasci no bairro Bom Jesus. Então a gente teve uma vida bem difícil na infância. A gente era... Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ele foi embora e a gente tudo pequeno, eu e meus irmãos. E a gente começou a trabalhar muito cedo na roça, plantando arroz, plantando feijão. A gente começou mesmo nossa trajetória de vida bem difícil. A gente teve uma época que para a gente conseguir se alimentar, a gente tinha que fazer carvão, aquele coco que tem na palmeira, eu sempre falo isso. A gente, do processo da colheita até chegar em casa. Debaixo de um sol quente. Né? Um sol muito quente. E às vezes uma manhã muito cedo, muito fria, uma manhã. E a gente saía sem tomar café, ia fazer o carvão. E quando era tardinha, a gente voltava. Com 3 dias tinha que voltar lá de novo na roça para poder colher o carvão e trazer nas costas, porque não tinha animal para trazer. Então era botar mesmo nas costas Braçal mesmo. E chegava em casa e dava certo. Então sempre a gente fazia isso. Na minha infância foi bem difícil a minha trajetória. Eu sou uma das do meio, né, das minhas irmãs. E eu sempre fui assim, como é que se diz? Eu sempre fui bem desenvolvida. Sim. Naquilo que eu ia fazer, para onde eu ia, o que eu falava, decidida, sempre fui, né, positiva em tudo na minha vida. Deus já havia me chamado. Mas algo que eu quero relatar aqui, uma vez a minha mãe me mandou ir no interior. Minha filha, vai lá tirar a caeira. A gente tinha feito, já tinha passado os 3 dias, por causa do fogo, tinha que abafar. E eu fui. E no caminho, era uma varetinha que tinha um capim. Sim. E esse capim, ele pegava assim nas minhas pernas. Quando eu passei nessa varetinha, que é um caminho, a gente chama varetinha, mas é caminho, eu comecei a pegar nos matos. E eu dizia que eram meus fãs. Era meus fãs, eu ia passando ali cantando um hino. Eu estava cantando um hino e passando nas varetinhas, eu criança, 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Pendãozinho dos capins ali, né? Era. E aí eu disse, meus fãs, dentro do mato. Eu já estava gerado em mim isso. Hoje eu não falo meus fãs, nem eu falo pessoas que aceitaram Jesus através da minha vida, através do meu testemunho. Mas você era criança ainda, não tinha. Quando eu era criança, né? Não tinha essa mentalidade. Falava, meus fãs, eu passando e ali indo apanhar carvão, muito satisfeita, muito alegre, feliz porque eu ia para a roça. Sim. Só que teve uma época que a gente sofreu bastante. Foi quando o meu irmão mais novo adoeceu. Naquela época, quando adoecia, não tinha muito recurso igual a gente tem hoje. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu, criança, eu fiz uma oração. E eu pedi para Deus curar ele. Eu pedi para Deus curar ele, que somente o Senhor podia curar ele. Ainda criança. Ainda criança. Hoje meu irmão já é maior de idade, tem filhos.
E ele foi curado, para a glória de Deus. Glória a Deus. Porque eu tinha medo do luto chegar na minha casa. Era inevitável, mas... Tinha medo. Só que quando você passa um bom tempo da tua vida, igual eu passei, para chegar aonde eu cheguei, foi muito difícil. A mão do Senhor foi quem me guardou. O processo. A nossa casa, onde a gente morava, era casa de barro com coberta de palha. E teve uma época que ela pegou fogo. Pegou fogo no teto. E as professoras foi quem tirou os meninos de dentro de casa. As professoras do bairro onde a gente estava, onde a gente morava, que era no bairro Bom Jesus, elas foi quem tirou nós do incêndio pela janela. A porta não conseguia abrir, na época eu era muito criança, mas eu lembro que a maioria dos meus irmãos foi tirado pela janela, onde a gente morava. E logo depois teve uma chuva muito forte, Imperatriz, que foi aonde metade da nossa casa foi na enxurrada. Os meus livros de escola foram todos levados na enxurrada. Nossas roupas, tudo, e o pessoal todo se mobilizou para ajudar a mamãe com 9 filhos. E a minha mãe, ela trabalhou muito tempo nas casas alheias de doméstica para nos criar. Graças a Deus, nós somos criados. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, Maria Lúcia, o nome dela. Então, João, foi uma época de muito sofrimento. Era uma época difícil, era uma época que não tinha muito recurso, que a mãe de família tinha que sair e deixar seus filhos em casa ou seus filhos na roça para poder adquirir o alimento. O mais velho tomando conta ali. E o mais velho tomando conta, fazendo comida, lavando roupa. Então, era uma infância, é uma infância que eu tive que me trouxe marcas até hoje. A pessoa que eu me tornei foi através do meu passado. Das marcas que eu tive. Das marcas que eu tive e que Deus já estava cuidando de mim nos mínimos detalhes. O interessante, dos 9 irmãos, tinha um padeiro no Bom Jesus que todo dia ele me dava um pão de sal. Todo dia. Era um cuidado do Senhor. Deus já me mimava, sim, né? Todos os dias eu era a única das filhas que comia pão. De 9 irmãos, eu era a única que comia pão. Deus me trouxe a lembrança. Dentro da sua realidade, que parecia pouco. Não tinha, nós não tínhamos dinheiro. A gente vestia porque os outros davam. Vestia, calçava porque os outros davam. A gente comia porque a merendeira da escola, tia Célia, ela pegava, servia as crianças da escola, sim, e ela mandava para minha casa. Ela, por várias vezes, eu vi o tacho da escola lá em casa, várias vezes. E teve uma época lá em casa que a gente não tinha nada para comer. E aí o meu pai ainda morava com a gente e eu cortei umas cebolas de palha na panela com água e sal. Minha mãe ia fazer o arroz, só que não tinha. Sim. E aí eu disse, mãe, eu vou botar essas cebolas dentro da água para dar um gosto. Sempre gostei de cozinhar. Sim. E a minha mãe, tá bom, minha filha, quando eu coloquei dentro, na hora estava passando um repórter e ele entrou dentro de casa. Na entrada que ele entrou dentro de casa, ele já foi direto para a cozinha. Porque as casas eram assim, ó, tu entrou na porta, já sai na cozinha. E a gente lá, e ele viu, e eu disse para ele, eu disse, olha, que era o repórter João Batista, ele disse, olha, eu disse para ele, eu disse, olha, tio, aqui o que nós vamos comer hoje é isso aqui. Nossa, ele saiu de dentro de casa chorando. 9 filhos, meus irmãos tudo em casa, e eu ali, minha mãe, ali. Meu pai estava pescando. E quando ele viu aquilo ali, ele mobilizou a Imperatriz. A nossa sala ficou tão cheia de alimento que não cabia, você não tinha como entrar, porque as pessoas viram o vídeo e se mobilizaram. Não, desde pequena já fui espontânea para tudo. Então foi assim a minha história. Eu vim de uma família humilde, sem condições financeiras,
mas uma família que Trabalhava, né? trabalhava e tinha seus recursos para trabalhar, sua força para trabalhar, não financeiro. Isso junto com seus irmãos até mais ou menos que idade? Até mais ou menos os 13 anos. Os 13 anos de idade. Aí começou uma nova etapa. Comecei uma nova etapa. Fui trabalhar na rua. Cuidadora de idosos. Sim. Tenho uma paixão por idosos. E eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar, ajudei minha mãe muito. Os meus irmãos. Eu fui a primeira que saí para trabalhar assim, nas casas, no centro, porque quem era de bairro, naquela época era centro, Sim. né, interior, ia para a cidade, ia para trabalhar. Então eu fui uma das tais. E dali Deus começou a mudar a história. Sim. Foi aonde, até o ponto que eu cheguei a trabalhar para ajudar começaram a se abrir. Para ajudar minha mãe, a ajudar meus irmãos, para eles terem uma condição assim melhor. Mudar de vida. Mudar de vida. Doutora Edna, e aí a segunda parte da sua trajetória e da adolescência, o seu desenvolvimento, você cresceu, depois que você se tornou independente, saiu de casa, casou, você tem filhos? Olha, eu tive 2 filhos, uma Teodora, o outro Samuel, que foi o dízimo do Senhor. E eu, na minha independência, conheci o mundo, né? Porque a minha mãe sempre conduzia a gente para a igreja. Mas quando eu fiquei adolescente, eu conheci o mundo, né? Conheci pessoas. Então eu passei a me envolver com pessoas que conheceram bem o mundo, que me levaram a ter uma vida ativa no mundo, que foi aonde eu tive vários namorados, me casei 8 vezes, só se ajuntava, não conseguia ter uma relação estável. Eu passei a beber, eu bebia de 5 dias seguidos, muitas festas, carnaval, festa de som automotivo. Logo tem um dos meus tios que é DJ. Sim. E aí eu ia muito. A gente, na minha adolescência, como o povo do mundo diz, eu brinquei muito. Eu fui para muitas festas, para cidades. Viveu tudo isso, né? Vivi tudo isso. Mas tinha um detalhe de tudo isso. Estava rodeada de amigos, bebidas de todas as formas que eu queria. Mas tem um detalhe. Quando eu chegava em casa, que eu ia deitar, aquele vazio tão grande que parece que eu ia morrer. Estava rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo estava só. Então eu já sentia ali aquele vazio. Sim. E eu aprontei muito. Eu destruí muitos casamentos. Fui muito usada pelo inimigo. Falo isso porque foi dessa forma que aconteceu. Como eu tive muitos casos, isso é bem delicado. Sim. Tive casos com homens casados, com homens solteiros, e Deus já falava comigo. Isso na sua adolescência ainda? Na minha adolescência, até chegar à maioridade. E Deus falava comigo que queria eu na obra, que tinha algo para mim. E eu sempre virava as costas, não queria dar ouvido. Um dia Deus me deu um sonho do arrebatamento. E ele disse, se tu não se consertar, você não vai. Você vai ficar. E aquilo me deu um medo muito grande, mas também não foi suficiente. E você ainda insistia mesmo ainda assim? Ainda insistia mesmo assim. Aí tive a Teodora, de um caso, não foi de um casamento dos que eu tive, mas de um caso que eu tive. Veio a minha primeira filha com 19 anos, Teodora. Hoje ela tem 11 anos, vai fazer 12, agora em outubro. Sim. E logo depois da Teodora, com 4 anos, eu tive o Samuel, que hoje descansa no seio de Abraão. Então foi assim, foi momentos que eu passei na minha vida de ser mesmo
uma pessoa usada pelo inimigo. Mas que Deus sempre queria me alcançar, Deus sempre falava comigo. Porque mesmo, muitas das vezes, você está no mundo, você consegue discernir o que é de Deus, o que é do diabo. Sim. Então, sempre tive isso comigo. Deus falava que me queria na obra, que queria que eu adorasse somente a Ele. Mas eu dizia para Ele que eu não queria. Eu não queria ser crente, eu não queria vestir saia, eu não queria vestir blusa. Eu andava seminua. Eu estou contando com detalhes porque muitas das vezes a pessoa pensa, meu Deus, a irmã é uma bênção, mas da onde Deus me arrancou, da onde Deus me tirou, só a mão do Senhor podia. Pra mostrar o poder que ele tem, né? Para mostrar o poder que ele tem. Que ele não, ele escolhe, olha para você, te escolhe e diz está escolhido. E que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que isso é possível. Superabundou a graça de Deus. Então eu estava era num tremendal de lama mesmo, de pecado, de bebedice, de prostituição. Cheguei a me prostituir, porque quando você tem uma vida sexual ativa com pessoas, você passa a se prostituir. Sim. Então isso aconteceu. Mas Deus sempre me guardou, porque Ele já tinha um plano na minha Ele vida. tinha te escolhido. E o que aconteceu aí com Samuel? Jesus levou Olha, Samuel. Samuel, ele teve 2 tinha filhos, só tem isso. um. O que aconteceu com Samuel? Samuel tinha 1 ano e 3 meses. E um dia Deus falou com a minha filha, Teodora. Ela tinha 4 anos. E Deus falou assim para ela: diga para a tua mãe ir para a igreja hoje, que eu quero falar com ela. Sim. Aí a minha menina chegou para mim e disse: mãe, tem um homem aqui dentro de casa e disse para a senhora ir para a igreja hoje, que fica na Bernardo Saião. Uma criança de 4 anos, ela não tem entendimento de endereço. Você estava afastado dos caminhos Eu do estava Senhor? afastado dos caminhos do Senhor. Como minha mãe levava a gente, mas eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Eu ouvia a voz de Deus, tinha sonhos de revelação, mas nunca Como foi criado no Evangelho, conhecia, mas conhecia, mas nunca tinha sentido a presença. Então, ela falou, mãe, tem um homem aqui. E esse homem está falando que a senhora tem que ir para uma igreja que fica na rua Bernardo Saião. Na época eu morava lá, e daí eu disse assim, menina, tu tem certeza? Ela, tenho, mãe. Aí eu, pois tá bom, pois eu vou para a igreja. Ela com 4 anos. Com 4 anos. E o Samuel estava chegando o seu 1 ano e 2 meses. Eu sei que quando deu a tarde, isso foi pela manhã, quando foi à tardinha, eu comprei 1,51 litro e 1 quilo de panelada. Eu fiz a panelada e peguei o 1,51 litro, fiz uma caipirinha e fui beber. Esqueci, não fui para a igreja. Não dei ouvidos. De nenhuma forma. Então, Deus, e no outro dia, Deus deu outro sinal. A Isso menina Deus já havia falado bem já havia antes, falado, usou a Teodora. Porque quando os crentes iam pregar para mim, eu xingava os crentes, batia a porta na cara dele, não recebia eles. Então eles não tinham oportunidade de falar e quando tinham, rebatia, porque é uma pessoa desviada, ele sabe a palavra. Sim. E ele rebate em cima, todos os teus argumentos ali se transformam em nada. Então era isso que eu fazia, ou ele saía crente ou desviado. Então eu fiz isso no outro dia, no dia anterior, a moça do supermercado disse assim, olha, traz teu menino aqui para mim orar por ele. Eu sei que ele já completou ano, mas eu quero orar por ele. Eu disse, não, mulher, tá bom, depois eu trago. E eu não levei o Samuel. Também não deu ouvidos. Não dei ouvidos. E amém. Passou-se 15 dias. 15 dias contado assim. Deus permite que ele caia. E nessa queda, ele fraturou o intestino, porque ele estava com a barriga muito cheia. E
Então, ele teve esse trauma no abdômen, ele caiu devido à pressão. Na pressão, teve uma perfuração no intestino dele, do furo de um tamanho de uma agulha. É como se ele tivesse pegado uma bicada assim no dedo, Sim. de agulha. E nisso o leite começou a sair pelo intestino dele. Deu uma infecção. E a doutora, na época que fez a cirurgia dele, disse que tirou todo o excesso que estava dentro, né? Que estava o excesso que estava dentro do intestino espalhado. Mas ficou um pouco, e nesse pouco ele deu infecção generalizada. A sepse. Ele foi para o balão, ele passou a sangrar pela boca, as fezes saíam pela cirurgia. E eu, dura, não queria ser crente no UTI. Coração endurecido mesmo, né? E aí, teve um dia que ele estava lá muito mal, e eu me ajoelhei no chão mesmo, do socorrinho. E eu disse, Deus, se tu existe mesmo, eu quero que tu opere um milagre na vida dessa criança. Foi quando eu ouvi a voz de Deus, de joelhos dentro da UTI. Sim. Olha as circunstâncias que Deus me levou dentro da UTI para falar comigo. Isso tem mais ou menos quantos anos? Tem 6 anos, fez 6 anos. anos. Dentro da UTI, foi aonde ele, enquanto meu filho estava lá, estável, mas com problemas, dificuldades, o rim parado, ele falou comigo. E eu lembro que quando eu ouvi a voz de Deus, o meu rosto foi em terra. Da forma que eu estava, de joelhos lá, eu só debrucei. E Deus disse, eu estou aqui. Eu te contemplo nesta manhã. E eu te digo, filha, a voz de Deus desta forma, eu vou levar o Samuel, porque eu te chamei e tu não veio. E agora eu vou tratar contigo no choro. Nossa, foi muito nítido. Mas às vezes a gente não quer acreditar, porque Sim. é um filho. E estando ali, Deus falou comigo naquele momento, e eu entendi que era hora de voltar. Então eu corri para a igreja, me reconciliei numa noite. Quando eu me reconciliei, ele começou a ficar estável. E ali foi crescendo em mim um sentimento que ele ia voltar para casa. E logo após isso, 1 mês e 22 dias, de todo esse sofrimento, desse tratar de Deus comigo. E Deus, ele na UTI? E ele na UTI, estável. Os rins funcionando, cirurgia fechando, alimentação dele chegando, porque não tinha nutrição parenteral. Sim. Só quem faz é em São Luís, e na época estava aquele transtorno para trazer para cá. E eu sei, João, que Deus falou dessa forma. E teve um dia que eu fui para a igreja e teve um culto muito avivado. Foi onde cheguei aos pés de Jesus chorando mesmo, derramando. Eu chorava que soluçava, não conseguia. Não conseguia parar. E aí Deus teve uma campanha lá, e eu fiz essa campanha por ele. E Deus mostrou diretamente para mim a forma que ele ia levar ele. E que Deus me trouxe à tona aquilo que eu pedi a Deus. Sim. O meu útero é policístico. Não tem como gerar. Eu tive a Teodora e logo após virou policisto meu útero. E eu estava cheio de microcisto. E eu pedi para Deus que se ele me desse um filho, eu levava ele na casa dele. Só que quando Deus me deu, eu esqueci da promessa. Virei as costas para Deus, porque na hora da petição tu lembra de Deus. Sim, e depois tu esquece. Compromisso. E Deus estava me cobrando. Deus falou nitidamente para mim. Eu te dei ele por um tempo, mas ele me pertence. Ele não é teu. Foi nítido. Deus falava comigo. Deus não usava pessoas assim. Nesse dia? Não. Deus falou diretamente comigo tudo que eu ia passar. E foi aí que, na madrugada, 3 dias antes dele partir, Deus me deu um sonho. Nesse sonho eu via ele em cima da maca, de cueca bem branquinha. E nessa maca
eu empurrava ele para fora e pegava ele no colo. Quando eu ia passar do portal do hospital, para sair, era um campo verde. E esse campo verde tinha muitos cavalos brancos que eles brilhavam. Em cima dos cavalos tinha uma pomba. Cada cavalo tinha pomba, mas eram muitos cavalos, não conseguia contar. E cada cavalo tinha pomba, e a forma que o cavalo vinha na minha direção, a pomba também estava em cima deles na mesma direção. E quando elas se aproximam de mim, uma voz veio direto do céu e disse: dá ele para mim. E aquela mão se aproximou de mim. Só uma mão enorme, resplandecente. E aquela mão chegou e disse: me dá ele. Eu disse: não, eu não consigo, eu não posso viver sem ele. Eu não posso viver sem meu filho. Foi quando Deus falou assim: sem ele tu vive. Tu não vives sem eu, me entrega ele agora. E eu coloquei ele em cima dessa mão. E eu despertei, quando eu despertei na manhã, que foi um sonho na madrugada, Deus havia levado ele no sonho. No exato momento que eu acordei, eu recebi a ligação. Vem para o hospital, porque a gente precisa conversar com você. E aí, na época, eu estava só namorando com o meu esposo, e eu disse para ele: olha, eu tenho que ir para o hospital por causa que me chamaram lá. Quando eu cheguei, eu pensava que eles precisavam de uma pomada, de uma fralda, algo do tipo. A moça vai me dar notícia: olha, eu sinto te dizer, mas teu filho partiu. Na hora eu fiquei em estado de choque. Eu não sabia se eu sentava, se eu ficava em pé, se eu respirava. Eu não tinha ação. Eu o quê? Pronto, apaguei. E eu não conseguia ligar para ninguém. Eu sentei lá no banco, fiquei em estado de choque. E aí eu lembro que ela falou assim: você quer ver ele? Aí eu olhava assim para ela e não tinha reação, não falava. Eu disse, e só vinha na minha mente: Deus, por quê? Por quê? Por que tu permitiu? Por quê? Só vinha os porquês. Nunca vi os praquês. Nunca vi os praquês. Deus havia falado, e quando ele fala é irrevogável. Sim. E elas ligaram pro meu esposo, ele veio, foi que ele conseguiu, só que foi muito pranto, havia várias cidades orando pela gente. Várias cidades, muita gente soube que conhecia a minha família, começaram a orar. E aí a minha mãe veio do Buriticupu, onde ela morava, e foi ter comigo. Eu fiquei sem estrutura. É tanto que no velório eu não conseguia ficar em pé. Só ficava do lado do caixão. Minhas lágrimas parece que secaram. Não conseguia chorar, não tinha reação. Eu fiquei num estado de transe. Essa é a verdade. E Deus permitiu o adversário vir até mim. Ele veio todo bonito, palitosado, como diz o maranhense, todo de paletó. Ele veio e disse com 3 dias que ele tinha morrido: e agora, o que tu vai fazer? Para te deixar confusa. Para mim deixar confusa. E no momento que ele falou isso, ele desapareceu. Detalhe, eu já tinha aceitado Jesus, mas mesmo assim ele foi lá. Ele foi na casa onde eu morava. E ali eu fiquei: eu vou tirar minha vida porque meu filho não vem mais. Eu não dou conta de viver sem ele. Meu único filho, um homem. Eu não vou ter mais filhos, então eu vou tirar minha vida. Planejei toda a minha morte, fiz as malas. Eu ia deixar minha filha com minha mãe no Buriticupu. E de lá eu ia me matar. Pronto, estava decidido. Foi quando entrou um homem na minha casa. Quando ele entrou, ele disse: está cancelado. E eu fiquei assim, sem entender. E ele, com a voz de autoridade: só está cancelado. Você não sai de dentro de Imperatriz, porque o diabo preparou uma armadilha para te matar em Buriticupu. Mas Deus manda eu te dizer que aqui tu vai ficar. Eu só caí com o rosto em terra e comecei a chorar. Glória a Deus. E Deus começou um processo de libertação na minha vida. Começou a me moldar.
Para tornar onde chegou para hoje. tornar onde eu cheguei. Eu tive o encontro com Deus dentro do leito de uma UTI. Então, vários processos eu passei para chegar onde eu cheguei. Me casei 3 meses depois da morte do meu filho, porque Deus tinha pressa no meu casamento. Era um projeto dele. Era um projeto de Deus. Então, foi aonde Deus me honrou. Eu casei na igreja, casei vestida de branco. Oh, Deus ainda não me restituiu, Samuel. Mas a dor do luto que eu tinha, com 15 dias que ele morreu, Deus assim arrancou. Você pode até estranhar, meu Deus, trouxe o conforto. ela tá contando esse testemunho, ela não vai chorar. Não consigo, porque Deus, ele arrancou tudo aquilo que era impedimento na minha vida. E talvez se eu chorasse aqui, não para você sentir pena, mas de alegria pelo que Deus fez. Porque com mais ou menos 4 meses, a gente tomando café em casa, Deus falou assim, tu já me agradeceu por eu ter levado Samuel? Nossa, Para quem não entende... eu fiquei assim, meu Deus. É coisa de doido. Irmãos, Deus tem propósito até na morte. Sim, com certeza. E através da nossa vida, da nossa conversão, todas as pessoas que conheceram meu filho hoje são crentes. Hoje são pregadores, hoje são cantores. É tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, ele teve esse propósito. Samuel veio com um propósito para que eu e meu esposo e a maioria dos meus amigos tivesse uma convenção. Então, Deus tem propósito em tudo. E foi assim que eu conheci Jesus e não largo ele por nada. Apaixonadinha por Jesus. Apaixonado Arriado os demais. Meu 4 Deus. pneus. Quero que ele volte Eita, logo. glória. E hoje está aqui a cantora Edna, né? Uma mulher abençoada, ungida e separada, né? Tão separada que o Senhor não deixou ela se perder. Não deixou. Permitiu vários processos acontecerem, mas não perdeu. Por mais que doeu muito, Doeu. viesse doer, mas está aqui para a glória de Deus. Há tempo para tudo, né? Há tempo de para chorar e de sorrir. Isso. Então, o tempo de chorar na minha vida, do luto passou, né? Hoje a gente chora de alegria. E essa história continua. Até E Jesus continua voltar. até Jesus voltar. Amém. Amém. Seja edificado através desse testemunho.